E aí, tudo bem? Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num capítulo bem específico de um texto antigo. 2 Reis, capítulo 4. Um capítulo fascinante. Muito. O material de apoio que a gente tem aqui são umas páginas de uma bíblia de estudo, então além da história em si, temos vários comentários que dão aquele contexto histórico, social, que faz toda a diferença. Sim, que enriquece a leitura, né? Exato. A ideia aqui é olhar para 4 milagres do profeta Eliseu e tentar entender o que essas histórias contam sobre a vida, a fé e os perrengues daquela época. É quase uma minissérie. 4 episódios curtos, cada um com seu próprio drama. Perfeito. Bora lá então. A gente já começa com a corda no pescoço. Uma viúva, esposa de um dos discípulos dos profetas, procura Eliseu completamente desesperada. É uma cena de desespero total. O marido dela morreu, deixou uma dívida e o credor está na porta, pronto para levar os 2 filhos dela como escravos, para quitar o valor. É uma situação limite. E é uma situação que joga na nossa cara a brutalidade da realidade social da época. Muito. As fontes de estudo que temos aqui destacam isso. A lei permitia que, em caso de dívida não paga, os filhos do devedor fossem tomados como servos. Terrível. Para uma viúva que já era uma figura socialmente vulnerável, sem um provedor, isso era o fim de tudo. Era a desintegração completa da família dela. Não era só uma crise financeira. De jeito nenhum. Era o colapso da existência dela. Exato. E a resposta de Eliseu é muito curiosa. Ele não estala os dedos e faz aparecer um saco de moeda, sabe? Não. A primeira coisa que ele faz é perguntar: o que você tem em casa? Ele joga a pergunta de volta para ela e a resposta dela é quase nada. Sua serva não tem nada em casa a não ser uma vasilha de azeite. Só isso. Só. E esse detalhe é genial. O milagre não vem do vácuo, do nada. Ele parte do pouco que ela já possui. Sim. Isso já nos dá uma pista sobre a lógica por trás dessas histórias. A intervenção divina, segundo a narrativa, não anula a agência humana ou os recursos que já existem, por mais escassos que sejam, ela os amplifica. E como amplifica? As instruções são super específicas. Vá, peça emprestada aos vizinhos um monte de vasilhas vazias. Entre em casa com seus filhos, feche a porta e comece a derramar o azeite. E tem 2 detalhes aí, né? A comunidade. O que me chamou a atenção. Ela precisa da ajuda dos vizinhos, das vasilhas deles. Exato. E da fé dela. Imagina a cena. Ela desesperada batendo de porta em porta pedindo potes vazios. Que loucura. Exige uma confiança absurda no que o profeta disse. E depois, dentro de casa, a porta fechada cria um espaço de intimidade e fé. Só ela, os filhos e o milagre acontecendo. E o azeite vai enchendo tudo, uma por uma, até não ter mais onde colocar. É incrível. E o desfecho é uma solução completa e sustentável. Ele diz: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E não para por aí. Ele completa: e você e seus filhos viverão do resto. Ou seja, não é só uma ajuda pontual, um tapa-buraco. Não. O que eu acho fascinante é que o milagre entrega a ela um produto, um ativo. Ela se reintegra na economia local. Não é uma esmola, é uma ferramenta de autonomia. Exatamente. A solução é quase econômica. O milagre restaura a dignidade dela, a capacidade de prover e, mais importante, mantém sua família unida. Que é o ponto central. Sim. Isso mostra que as preocupações aqui são muito terrenas. Dívida, escravidão, sobrevivência. A narrativa está fincando o pé na realidade material das pessoas. E saindo dessa crise de pobreza extrema, a próxima história nos leva para um cenário completamente oposto. Uma virada de 180 graus. De uma viúva anônima e endividada, a gente pula para uma mulher rica, influente da cidade de Sunem. Parece que o texto quer nos mostrar que os problemas humanos vêm em todas as formas e tamanhos, né? Sem dúvida. E essa mulher, a Sunamita, é uma personagem incrível. A iniciativa é toda dela. Ela observa Eliseu passando por ali com frequência e diz ao marido: Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Exato. Então ela propõe construir um pequeno quarto para ele, com cama, mesa, cadeira, uma lâmpada. É uma hospitalidade proativa, muito generosa. E Eliseu quer retribuir. Mas quando ele oferece, assim, falar por ela com o rei ou o comandante do exército, Ela dispensa.
Ela responde, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, obrigada, mas eu tô bem, não preciso de favores políticos, ela é independente. Totalmente. É aí que o servo dele, Geazi, dá a dica, né? Ela não tem filho e seu marido é idoso. E a promessa de Eliseu é quase abrupta. Por este tempo, daqui a 1 ano, você abraçará um filho. E a reação dela é de descrença, quase de quem não quer criar falsas esperanças, sabe? Mas a promessa se cumpre, a alegria chega. Só que, como você disse, os problemas vêm de muitas formas. Sempre. E aqui a história dá uma virada de tirar o fôlego. Anos depois, o menino, já crescido, tá no campo com o pai e de repente grita, ai, a minha cabeça! Do nada. Ele é levado para a mãe e morre no colo dela ao meio-dia. A reação dessa mulher, nossa, me parece impressionante. Em vez de desabar em luto, ela age com uma frieza e um foco que são quase sobre-humanos. A gente pode ler isso como fé ou também como um elemento de choque, né? Uma negação, talvez. É uma boa pergunta. Provavelmente uma mistura dos dois, mas a narrativa foca na determinação dela como um ato de fé. Ela não chora, não se desespera, pega o filho morto, leva para o quarto do profeta, Deita ele na cama do profeta. fecha a porta e sai. Não conta para ninguém, nem para o marido. Apenas pede um jumento e um servo para ir depressa ao homem de Deus e voltar. Essa determinação é a chave. Quando o servo de Eliseu a vê de longe e pergunta, vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? Ela responde com um seco, vai tudo bem, vai tudo bem. Ela se recusa a verbalizar a tragédia para qualquer um que não seja o próprio Eliseu. A fé dela não está num objeto ou num intermediário, está na fonte. Exato. E quando ela chega, ela se agarra aos pés dele. É o primeiro momento em que a emoção dela vaza. E a partir daí o processo da ressurreição é muito detalhado. Sim. Primeiro, Eliseu tenta uma solução à distância, né? Envia Geazi com seu cajado, dizendo para colocá-lo sobre o rosto do menino. Uma tentativa que não dá certo. E não funciona. O cajado por si só não tem poder. O comentário nas fontes sugere que o poder não é mágico, não pode ser transferido mecanicamente como se fosse uma bateria. E a mulher parece saber disso. Ela se recusa a sair de lá sem o próprio Eliseu. Ela insiste. Precisamente, a presença dele é necessária. E quando ele chega, a cena é muito visceral. Ele entra no quarto, fecha a porta, ora e se deita sobre o corpo do menino. E o texto é explícito, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. Isso é muito físico, quase desconfortável de imaginar. É muito físico. E por quê? Qual a interpretação para isso? Essa é a grande questão. Diferente de um milagre à distância, isso sugere uma transferência de vida que é íntima, pessoal, um ato de total empatia, de envolvimento. Ele está simbolicamente insuflando a própria vida no corpo morto. Exato. O texto diz que o corpo da criança se aqueceu. Ele se levanta, anda pelo quarto e faz o mesmo procedimento de novo. Aí o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. É um processo. Não é um evento instantâneo. Não. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos uma intervenção divina que exige um envolvimento humano profundo. Restaurar uma vida é um ato tão monumental que requer a presença e a entrega total do profeta. Isso nos leva de uma crise familiar super íntima para uma crise que afeta toda uma comunidade. É uma ótima transição, porque saindo desse drama pessoal, o cenário muda para Gilgal. Eliseu está com um grupo de profetas e há fome na terra. Fome? De novo esse tema. Sim, e eles decidem fazer um grande cozido, uma refeição comunitária. Mas na falta de ingredientes, um deles sai para o campo para colher ervas. E ele volta com o colo cheio do que o texto chama de coloquíntidas, um tipo de fruto selvagem. O problema é que ele não sabe o que é. E na inocência, pica tudo e joga na panela. A fome era tanta que qualquer coisa servia. O perigo estava escondido ali, à vista de todos. Exatamente. Quando eles começam a comer, percebem na hora o erro. O grito deles é desesperado. Morte na panela, ó homem de Deus. É uma cena de pânico coletivo. Imagina, um tempo de fome, a única refeição que eles conseguiram preparar,
está envenenada. É uma catástrofe. O contexto da fome é fundamental aqui. Sim, cada refeição era um tesouro. Um erro desse significava não só o perigo de morte por envenenamento, mas a perda de recursos preciosos. A crise agora não é individual, é coletiva. E a solução de Eliseu é, de novo, surpreendentemente simples. Sim, ele não joga a panela fora. Ele pede algo super comum. Tragam farinha. Farinha. Ele joga um pouco de farinha na panela e diz: sirvam ao povo para que comam. E o veneno desaparece. A comida se torna segura. Mas por que farinha? Parece tão aleatório. Quase anticlimático, né? Mas essa é a beleza do simbolismo aqui. A farinha é a base do pão, o elemento mais fundamental da alimentação, da vida. Ah, claro. Usar farinha para neutralizar o veneno é como usar a própria essência do sustento para purificar aquilo que trazia a morte. As fontes descrevem isso como um milagre de purificação. Faz todo sentido. O poder divino, mais uma vez, age através de um elemento comum, ordinário, transformando um perigo oculto em alimento seguro para a comunidade. E falando em fome e sustento para a comunidade, a última história do capítulo continua exatamente nesse tema. Parece que uma história puxa a outra. Totalmente. O fluxo narrativo é muito bem construído. Agora, um homem chega de um lugar chamado Baal Salisa, trazendo uma oferta para Eliseu. Os primeiros frutos da colheita dele. Isso, 20 pães de cevada e algumas espigas de grão. 20 pães. A ordem imediata de Eliseu é: dê o povo para que coma. Só que havia cerca de 100 homens ali. A matemática não fecha. Não fecha. E a reação do servo dele é a reação de qualquer um de nós. Ele olha para os pães, olha para a multidão e pergunta, incrédulo: como hei de pôr isto diante de 100 homens? É a matemática pura contra a fé. E o ceticismo dele é muito humano, muito compreensível. É a lógica do mundo material. Claro. As fontes apontam como se milagre se parece com outras narrativas bíblicas de multiplicação. E ele funciona em 2 níveis: alimenta os famintos e, ao mesmo tempo, testa e fortalece a fé do servo que duvida. E Eliseu não discute, ele apenas repete a ordem, mas desta vez adiciona a promessa divina, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda sobejará. É um comando baseado numa autoridade maior. E claro, é exatamente o que acontece. Todos comem, ficam satisfeitos e ainda sobra comida, conforme a palavra do Senhor. E note o tipo de pão: pão de cevada. Era considerado pão dos pobres, o alimento básico do povo comum. Outro detalhe importante. Sim. Novamente, a narrativa enfatiza que a provisão divina se manifesta nas coisas simples e cotidianas da vida, não em banquetes luxuosos. Multiplica-se o que eles têm, o alimento do dia a dia. Ok, então vamos juntar as peças. Olhando para essas 4 histórias em sequência, a viúva endividada, a mulher rica que perde o filho, a comunidade envenenada e a multidão faminta. O que elas nos dizem sobre a natureza do poder que Eliseu representa? Boa pergunta. Não parece ser só um show de mágica, sabe? Parece ter um propósito bem específico em cada caso. Sim, e o interessante é como esses propósitos se manifestam. Não são crises existenciais ou filosóficas. São problemas do dia a dia levados ao extremo. Dívida, luto, intoxicação alimentar, fome. Exato. A narrativa parece querer fincar o pé na realidade material das pessoas, mostrando que a fé delas não era algo abstrato, mas uma ferramenta para sobreviver. Cada milagre é uma restauração. Restauração, boa palavra. Restauração da estabilidade econômica, da vida, da segurança alimentar e da comunidade. E atinge todos os níveis da sociedade. Começa com a pessoa mais vulnerável, a viúva. Passa pela elite, a mulher rica. E termina com a comunidade, o coletivo. Tem uma mensagem de que esse cuidado se estende a todos, independentemente da classe social ou do tipo de problema. O divino se mete na economia, na saúde, na segurança. Pública, pode-se dizer. Exatamente. O fio condutor é a intervenção divina na vida cotidiana, através de um agente humano, o profeta, que age com base na fé e na ação das pessoas envolvidas. E isso é chave. É fundamental.
A viúva precisa pegar as vasilhas, a sunamita precisa viajar para encontrar Eliseu. A ação humana é quase sempre o gatilho para a ação divina. Os milagres não acontecem no vácuo, acontecem no meio da bagunça da vida real. Exploramos então 4 narrativas de um único capítulo, cada uma revelando uma faceta diferente da interação entre fé, crise humana e o que os textos descrevem como intervenção divina. Sim, vimos o poder agindo desde o drama mais íntimo de uma família até a necessidade urgente de um grupo inteiro. Exato. E para deixar um pensamento final para nossa reflexão, as fontes de estudo frequentemente apontam como os milagres de Eliseu parecem ecoar milagres de seu mentor, Elias, e antecipar outros eventos muito famosos da narrativa bíblica. Como a multiplicação dos pães e peixes. Exatamente. Isso levanta uma questão interessante sobre a natureza dessas histórias. Será que devemos lê-las apenas como registros de eventos extraordinários que aconteceram uma única vez? Ou será que elas foram escritas e preservadas intencionalmente como padrões, como modelos teológicos com o objetivo de ilustrar um caráter consistente da ação divina ao longo da história? Uma ótima pergunta. Talvez a resposta seja um pouco das duas coisas. Fica a reflexão.